Bem, nesse dia seguinte às eleições de segundo turno, eleições de presidente da República ou da presidente da República e do nosso novo governador, Simão Jatene, está aqui no Argumento para conversar conosco. Boa noite, governador. É um prazer tê-lo aqui. Boa noite, o prazer é meu. Imagino Boa noite, telespectador. O cansaço do dia seguinte não deve ser muito fácil, né? Todos aqueles comícios de comemoração ali na DOCA, pelas imagens que nós vimos, é um negócio que demanda muita energia. Mas também transfere muita energia para a gente. Eu Sim, diria que acho que foi uma campanha muito bonita nesse aspecto. Governador, é a segunda vez que o senhor recebe esse tipo de emoção, que o senhor vive esse tipo de momento. E qual a diferença da primeira para a segunda vez? Eu acho que é sempre um momento muito especial. Agora eu tenho dito em outras oportunidades e não vou me cansar de repetir isso não. Eu confesso a vocês que acho que foi uma das campanhas mais bonitas que eu vivi. Bonitas no sentido de que a emoção foi absolutamente dominante. Segundo, a participação popular foi muito grande. Não é por acaso, quando eu digo que essa campanha foi construída com muitas vozes, muitas mãos e muitos corações, isso não é uma frase feita, não. Isso é rigorosamente um sentimento e talvez o sentimento que melhor expressa a nossa campanha, né? E é claro que isso termina tendo um efeito, eu sempre digo que isso não me envaidece, mas aumenta muito a responsabilidade. Eu vi, sabe, Mauro, eu vi nas andanças pelo nosso interior, eu vi nas andanças pelas ruas daqui de Belém, eu vi o desencanto com o governo atual e progressivamente sendo substituído por uma nova esperança. É claro que isso é um desafio enorme, tá certo? Um desafio enorme, porque existe toda uma expectativa e, evidentemente, eu acho que a grande questão é como é que você retribui essa confiança da população. Que a população é meio imediatista, né, governador? Claro, como é que você não frustra essa expectativa. Então, acho que esse é um grande desafio. Eu ouvi gente dizendo, ele já conhece, ele já vai entrar jogando, não tem tempo para treinar. Não tem tempo para treinar. O problema é que a gente precisa saber como é que está esse gramado, a gente precisa saber, tá certo? Como é que está o equipamento que você vai colocar. Qual é a sua expectativa? Eu me lembro que na transição passada que o senhor fez para o governo de Ana Júlia, foi uma coisa que a gente de fora imaginou que foi até certo ponto fraternal. Vocês se falavam frequentemente, assim, passou tudo. A sua expectativa agora é que seja a mesma coisa? Sem dúvida alguma. Minha expectativa é que se reproduza o mesmo quadro. Eu confesso que, quando digo que, passada a eleição, você precisa desmontar os palanques e, sobretudo, aí compreender que você foi eleito para governar para quem votou em você, para quem não votou, para os aliados, para os adversários, isso não é também mise-en-scène, não, isso é a crença, é a convicção. E o que eu espero é que a gente tenha um processo semelhante. Eu quero, inclusive, fazer uma ressalva, porque eu acho que é importante, Mauro. Eu recordo que quando da discussão da transição passada, imediatamente logo após a questão da eleição, a governadora atual ganhou a eleição, eu liguei e digo, olha, acho que tem algumas questões de Estado que nós precisamos conversar rapidamente para que a gente não tenha a solução de continuidade a partir de 1º de janeiro. Porque, na verdade, as coisas continuam, a vida continua e você não tem como parar isso. Mas recordo que eu fiz uma coisa que, lamentavelmente, não foi aceita pela época governadora eleita, que eu propus, inclusive, que a transição pudesse ser acompanhada pelo Ministério Público, por OAB, enfim, por instituições da sociedade que pudessem dar maior transparência. E eu acho que isso é democrático, isso efetivamente é republicano. Eu espero que agora, diferentemente do que aconteceu na passada, que haja a concordância. E com isso estou mostrando uma coisa também, eu sou coerente, independentemente de estar no governo ou estar agora, né, assumindo o governo, eu acho que esse é um procedimento muito positivo, para que a sociedade veja. Porque eu acho que uma das coisas que é comum é aquela história de herança maldita e tudo mais. Na hora que você termina abrindo isso desde o início, fica claro se tem herança maldita ou não tem herança maldita, né? Passa uma certidão logo. Pronto, acaba logo com essa história, que eu acho que não dá para ficar os 4 anos. E se tem uma herança maldita, então pelo menos a sociedade. Agora, governador, o senhor não acha que 60 isso. dias é muito pouco tempo para conhecer esse gramado todo? O gramado é longo, né? Muito pouco tempo. É muito pouco tempo. O senhor pretende Mas começar essa logo? É a realidade, tá certo? Veja bem, isso depende. Na verdade, é a tal história, né? Não dá para você imaginar, você entra no campo, sim, mas só está o seu time, como é que faz? Então, os dois times precisam estar em campo e querer jogar.
E aí eu acho que é uma decisão que eu respeito também a interpretação e a visão do atual governo a respeito dessa questão. Também nessa comparação dos 4 anos que o senhor passou no governo e os próximos 4 que o senhor passará, tem aquela ideia, bem, o governador já conhece, já sabe, a equipe seria a mesma? Não, com certeza absoluta. Se você me perguntar se já tem nome escolhido, não, só tem uma pessoa que deve, na verdade, mediar a questão da transição, mas que não significa necessariamente ser ou não membro do governo, que é o próprio o Sérgio Leão. Ele deve coordenar essa questão da transição pelo nosso Má notícia para os frequentadores do restaurante Benjamin. Sim. Mas então, o Sérgio é um homem experiente, é uma pessoa que conhece bem a administração pública, é uma pessoa muito sensata, muito equilibrada, e a ideia então é que ele fique coordenando essa questão da transição. Agora a equipe, é claro, é diferente, o momento é diferente, as forças políticas que contribuíram diferentes, e eu tenho dito claramente o seguinte, que talvez o nosso grande desafio, é por isso que quando eu valorizo muito essa questão da campanha, ter contado com muitas mãos e muitos corações, é que eu acho que o grande desafio é nós construirmos um pacto pelo Pará, sabe? Eu estou convencido que nós temos riquezas fantásticas, possibilidades enormes, mas nós temos também desafios muito graves, muito sérios, e que talvez a chance de sucesso nesse enfrentamento seja a construção de um grande pacto pelo Pará. Eu acho que se nós tivermos essa capacidade, e eu peço a Deus que me ilumine e me dê sabedoria para construir isso, eu não tenho dúvida que quem vai ganhar é a nossa gente. Porque quando o Estado não funciona, é claro que é ruim para todo mundo, mas é muito pior para os segmentos mais simples, mais humildes, mais pobres, porque eles dependem mais dos serviços públicos. Então, eu acho que está na hora desse Estado dar uma... Governador, e as várias composições que foram feitas no decorrer da campanha, muitas adesões, não houve assim uma composição muito clara de troca de cargos ou coisa parecida? Isso não aconteceu em nenhum momento? Não. Eu te diria que, por isso que isso talvez seja um outro elemento importante dessa eleição. Eu acho que houve uma primeira aliança com a população. Essa foi uma coisa assim muito rica. Porque é uma campanha que alguns diziam, não tem chance, porque não vai ter dinheiro para bancar, para financiar a campanha. Na verdade, ele não tem os partidos, chamados partidos grandes, ao lado dele e tal. Eu tenho dito que essa eleição teve uma coisa pedagógica nesse aspecto. Ela mostrou claramente a diferença de partido e sigla. Né? Por quê? Porque o que é verdade é que a candidata que concorreu conosco, ela terminou criando uma enorme quantidade de 14 siglas. Né, que terminou sendo sigla e não partido. Né? Porque sobre a sigla, o dirigente partidário manda. Sobre o partido, nem sempre comanda. Porque o partido envolve não só a direção, mas envolve a direção intermediária, as lideranças intermediárias, mas sobretudo a militância. E o que é verdade? Ela levou as siglas, mas uma parte dos partidos que estavam na aliança terminou ficando conosco. Isso foi muito importante. Em outras palavras, o senhor trabalhou no varejo e ela no atacado. Não sei se dá para fazer essa comparação, mas o que é importante é que isso terminou permitindo com que se tivesse uma razoável mobilização de lideranças políticas, de lideranças comunitárias, de lideranças inclusive religiosas, enfim, lideranças sindicais, que contribuiu muito para a nossa eleição. Já agora, no segundo turno, tivemos inclusive a participação da outra candidatura, que foi da candidatura do deputado Juvenil, não é? Que evidentemente o PMDB não manifestou, mas um grande número de lideranças do PMDB terminou ficando conosco. Isso tudo terminou, eu acho que confluindo para que essa... Agora, governador, sinceramente, naquela passagem do primeiro para o segundo turno, o senhor tinha quase que convicção que levaria no primeiro turno. Ser franco, e como é que foi aquela noite? Não, eu vou te ser muito franco, as pessoas sempre... Eu te diria o seguinte, eu me preparei para enfrentar essa eleição em 2 turnos. Né? Eu confesso que a adesão da população foi uma coisa tão bonita e tão forte que chegou a me surpreender que a gente tenha chegado no primeiro turno com a margem que chegou. Tá certo? Isso já foi uma coisa muito positiva, muito forte. É claro que você disser, mas você não gostaria de ter levado no primeiro turno? Claro que sim. Né? Agora, dizer o seguinte, eu tinha a convicção, tanto que eu não dei nenhuma declaração. Você pode prestar atenção nisso. Eu não fiz nenhuma fala sugerindo que a eleição terminava ali, não. Tá certo?
É claro que a candidata adversária tentou depois insinuar isso, mas não tem nenhuma fala minha sobre esse tipo de coisa. Eu sempre coloquei claro que é uma eleição em 2 turnos e que a gente tinha que estar preparado para enfrentar nos 2 turnos. Porque o que é verdade? Se você cria essa expectativa de forma muito grande... Você baixa a bola... Baixa, claro, tá certo? E sobretudo mas não a militância... aconteceu. Não. Tanto que você vê o seguinte, eu naquela mesma noite, eu fui para a DOCA agradecer os votos do primeiro turno. E a militância foi toda junto, né? E vê, com uma campanha com poucos meios, ela tinha que contar com isso mesmo, ela tinha que contar com essa paixão, esse incendiar a militância. Eu acho que a população foi para a rua. Eu te confesso que eu tive momentos assim de muita emoção, né? De ver as pessoas vindo na rua, nas carreatas, nas caminhadas, né? As casas, eu acho que essa é uma coisa, mais do que os carros que estão na carreata, claro que emociona, mas emociona muito mais você ver as pessoas correndo, vindo do interior das suas casas, para fazer um sinal. Tiveram até coisas que eu me senti mais moderno, inventaram essa história de coração. Né? Você ensaiou lá a coisa. Não cheguei a ensaiar, mas comecei a aprender, tá certo? Vendo isso, as pessoas, essa questão da mão no peito foi uma coisa também muito forte. Isso foi inventado pelo Lula, né? O negócio da mão no peito. Não sabia não, mas isso foi muito forte. A gente que terminou, acho que isso ficando muito verdadeiro, né? E as manifestações muito espontâneas, né? Aumenta muito a minha responsabilidade. Agora também me dá, pelo menos, a esperança de que se nós conseguirmos fazer isso na campanha, eu sei que não é tão simples, mas que é possível fazer essa grande aliança no governo. O que o senhor atribui o grau de influência das pesquisas no eleitorado brasileiro? Nós vamos a um breve intervalo e na volta eu queria que o senhor analisasse, ok? Eu volto já. Tem que diminuir e que as emissoras combinem os temas, senão ficam os mesmos sempre. Estamos ao vivo com o Argumento, conversando com o governador eleito do Pará, Simão Jatene. Governador, ele perguntava no bloco anterior sobre a sua opinião, o grau, o peso de influência das pesquisas no eleitorado brasileiro. Olha, deixa eu te dizer, eu não sei estatisticamente, né, qual é um estudo que possa dizer exatamente qual é esse percentual, qual é o grau de influência. O que eu acho, que tem algumas coisas que o processo de redemocratização do Brasil e esse processo de aperfeiçoamento do processo eleitoral vai nos levando a amadurecer. Primeiro, eu acho que as pesquisas são importantes, claro que são importantes, são indicativos importantes, não só para os partidos, para os candidatos, mas para a própria... As adesões. Exatamente. Então é uma coisa coisa No momento que foi publicada a sua pesquisa 60-40, certamente foi o momento que o senhor mais recebeu adesão. É possível, acho que sim, acho que isso é possível identificar, né? Agora, o que eu acho é que você precisa ter um pouco mais de cuidado com essa questão dos institutos, tá certo? E evidentemente, eu insisto numa coisa, essa história do chamado controle social em tudo, na verdade, numa sociedade democrática, cada vez mais você precisa ter cuidado com o controle social. Eu acho que é a questão das pesquisas, acho que é a questão dos debates, você precisa rever, tá certo? Porque senão você termina ficando... Uma overdose de debate. Uma repetição. Né? E como os temas terminam sendo... Então define entre a emissora as emissoras, tal vai tratar tal tema, outro, que cria a possibilidade de você discutir mais profundamente algumas coisas. Se não termina, primeiro, todos ficam muito superficiais, né? E isso, é claro, é melhor do que não ter. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ter claro. Eu acho que sempre é melhor... E é bem melhor do que o horário eleitoral gratuito. Também, tá certo? Até porque ali você não tem telepronto, né? Então você tem que, na verdade, olhar para a câmera e vamos lá, vamos ver o que é que vai dar. Então acho que... Mas eu entendo que é possível a gente ir dando uma melhorada nisso, para não ficar aquela coisa repetitiva e cansativa para todo mundo, é cansativa para os candidatos. Às vezes se diz, olha, 8 temas, 12 temas, você vai selecionar 4. Fica uma coisa que termina muitas vezes sendo repetitivo e agrega pouco.
eu acho que a questão de debate de uma forma mais profunda dos temas, isso eu acho que é uma necessidade. Dividir os temas ou deixar que instituições de ensino, por exemplo, como nos Estados Unidos, as universidades tocam. 3 debates. Pronto, e a partir daí, entende, você pode talvez colocar um pouco mais, de fato, a sociedade civil perguntando, enfim, acho que tem que criar, nós temos que inventar um pouco isso, mas eu acho que essas coisas têm que dar uma melhorada. Essas adesões que ocorreram no decorrer da campanha, o senhor considera a necessidade de coparticipação dessas pessoas, desses partidos no seu governo? Sim, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho falado muito nessa questão do pacto e eu estou convencido que normalmente as pessoas veem essa história de participação no governo quase como um prêmio. Eu sempre digo que não é prêmio não, tá certo? Se você está imaginando é para trabalhar mesmo, é para tocar as coisas, mais do que um prêmio, desafio. É um desafio que você termina colocando para os partidos ou para os grupos políticos que contribuíram para a sua eleição. Então eu acho isso é saudável, isso não é ruim. A grande questão toda é que eu acho que é uma outra coisa que a gente não tem muito hábito na política brasileira e que eu, sem me vangloriar, tentei fazer um pouco isso na experiência nossa de governo, que é você ter uma agenda mínima. Eu estou convencido que isso foi uma coisa muito importante, meus amigos e amigas. É você dizer claramente, depois de sentar na cadeira, ver evidentemente os números, ver as possibilidades reais, você dizer, olha, nós vamos ter nos próximos 4 anos isso aqui de orçamento, isso deve ser gasto tanto em pessoal, tanto em custeio, tanto em investimento, essas coisas é importante distinguir entre custeio e investimento. Tem gente que acha que isso é a mesma coisa, não é bem assim não, isso não ajuda, tá certo? E sobretudo dizer, bom, no investimento nós vamos fazer isso, para que a sociedade possa cobrar depois. Porque qual é o grande problema? É que você termina falando as coisas, né? Hoje eu não posso deixar de fazer uma observação sobre isso. Vi a governadora dizendo que está nos entregando o Estado 1000 vezes melhor do que ela encontrou. Ora, eu imagino que são 1000 vezes melhor. Eu imaginava um orçamento 1000 vezes maior. O que é isso, um negócio de 1000 vezes? Mas isso fica na cabeça da população, 1000 vezes melhor? Como é que é? Então, eu acho que a gente tem um pouco mais de indicadores, né? E essa história de gostar de número, eu não gosto de número não, eu gosto de pessoa, mas sem dúvida alguma, se você não conhecer os números, você corre o risco de terminar enganando as pessoas, né? Então, é importante que você tenha certos parâmetros para comparar. Diz, olha, o Estado que foi recebendo assim, o Estado que nós estamos entregando é assim, tá certo? Mas isso em cima de algumas coisas concretas, você precisa ter alguns indicadores disso. Uma cesta básica Tá para que a gente possa ter uma noção. Claro, que aí a sociedade pode. Então, acho que a questão da agenda mínima é sempre uma coisa interessante, dizer claramente, olha, nós vamos fazer isso. E depois você já explica. Usou no seu primeiro governo? Tá. Usei. Isso me ajudou muito, inclusive agora, porque me ajudou não só a governar, mas me ajudou agora a história do dito e feito, porque a gente podia mostrar o que tinha assumido de compromisso e que tinha realizado no governo. Isso foi muito positivo. A ideia dos supersecretários, aqueles que lhe ajudam mais Estou pensando sobre isso. Eu te confesso que hoje acho que em algumas áreas isso é possível e é mais do que possível, é necessário. Vou te dizer, por exemplo, na área de gestão, tá? Onde você tem fazenda, planejamento e administração. Essas coisas elas têm que andar muito casadas, né? Então, você ter a área de arrecadação, a área de previsão dos gastos e a área de gestão de pessoas, do pessoal, eu acho que você precisa ter isso de forma separada, mas você precisa ter uma coordenação particular desse grupo, né? Então, talvez aí seja importante. Tem outras áreas que eu tenho minhas dúvidas hoje, tá? Exemplo que eu te dar, área de segurança.